Eu quero iniciar lendo um texto, um versículo, que está no livro de Efésios, ou seja, a carta de Paulo aos Efésios, ou de Éfeso, né? Está no capítulo 5. Para encurtar, nós vamos ler só a partir do versículo 31, que diz assim: Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este mistério grandioso refere-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Mas o principal é nós entendermos, quando o Senhor fala aqui, desde o início, Jesus nos explica isso, lá em Mateus 19, onde eu vejo muitos pastores, pregadores, pessoas ovelhas, tentar trazer uma interpretação diferente ali em Mateus 19. Mas é quando o Senhor fala exatamente isso, quando transforma duas pessoas em uma. Jesus, lá em Mateus 19, quando questionaram, ele falou, olha, mas no princípio não foi assim, no início não foi assim. Remonta-se ao início, ele disse não, criou-se o homem, a mulher, e disse como largaria pai e mãe, eu disse a mulher, seria uma só carne. Por isso não serão mais duas, mas uma só carne. Exatamente isso que está lá em Mateus 19. Também nós encontramos em Marcos 10 e em todo o Evangelho. Se nós cremos na palavra de Deus, que nós gostamos de acreditar, eu gosto da promessa, Deus tem uma promessa na minha vida, e nós buscamos ali e lutamos por ela. Se eu creio na promessa, se eu creio na salvação, na promessa da salvação, eu tenho que crer em tudo que Jesus disse. E Jesus disse que duas pessoas, quando se casam, deixam de ser duas e passa a ser uma. Então, como que nós temos que ver quem realmente é casado? Como uma só pessoa. Por que é isso? É porque assim o Senhor determinou, assim Jesus disse. Como Paulo está dizendo. Nós sabemos, Jesus disse, nós sabemos que a cabeça da igreja é Jesus. A nossa união com Jesus. Mas nós não vemos isso. Não é palpável. Não tem como nós estar tocando, sentindo. Não tem como nós estarmos vendo com os olhos físicos. Mas nós cremos. Se da mesma forma que nós cremos nisso, Paulo está dizendo, a mesma maneira também o homem está unido à mulher quando se casa. Quando existe o casamento, de fato e de direito, transforma-se em uma só carne. Por este motivo que você não encontra em nenhum momento autorização, permissão para um recasamento, para um segundo ou terceiro casamento, como tem muitos praticando, e para nosso desespero, muitos templos, muitas denominações, concordando, aceitando o recasamento. Amam, gostam de citar Mateus 19, que possivelmente nós podemos citar lá, ir lá. Mas em nenhum momento ali existe autorização para recasamento. Eu tenho explicado sobre isso. Pode até acontecer um divórcio. Pode até acontecer. Em um caso de adultério. Único e exclusivamente em caso de adultério. Pode acontecer. Mas assim mesmo acontece pela dureza do coração. É pela dureza. Quem está divorciando por ter acontecido, comprovado, um adultério comprovado, pode até divorciar. Mas não pode casar novamente. Não existe essa permissão. E mesmo assim a pessoa perde a salvação por causa da dureza do coração.
Por que dureza? Porque falta de perdão. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, nós sabendo disso, que é o casamento diante do Senhor, quando existe uma separação, um afastamento, o marido deixou a esposa deixou o marido, não importa qualquer que seja o motivo, não importa. Por incompatibilidade de gênero, por adultério, por desconfiança, por qualquer que seja. Quando acontece, se um dos dois buscar crer na palavra dele, então tem que aprender a entregar na mão do Senhor e se converter ao Senhor. Ao contrário de muitos ensinamentos, ao contrário de muita história, lendas, mentiras, que tem como buscar a restauração. A palavra do Senhor diz da seguinte forma, como está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Muito bem. Quando se casa, eu tenho dito isso, também templos, igrejas andam ensinando que é Deus que prepara um marido, uma esposa para outro. Isso é mentira. Nós todos temos o livre-arbítrio. Deus não interfere por pessoa. Não esqueça que casado é uma só pessoa. Então, entre casamento não existe a questão do livre-arbítrio. Eu tenho falado, lido, explicado, feito mensagem, tenho exposto isso através dos vídeos. O Malaquias deixa bem claro, colocou um só espírito entre elas. Muito bem. Quando existe o casamento, então, inexiste livre-arbítrio entre ambos. Deus interfere diretamente em um ou em outro, de acordo com a palavra dele. E não existe livre-arbítrio. Muito bem. Agora, antes de casar, todos nós temos livre-arbítrio. Então, não existe essa não. Deus escolheu a Mariazinha para casar com o Joãozinho. O Joãozinho orou a Deus, Deus trouxe para ele a Mariazinha. Mentira. Mariazinha clamou, chorou, jejuou. Deus trouxe o Joãozinho. Mentira. Não, Deus o Joaquim olhou lá no templo, na igreja, olhou a Inês, a Joana, quem quer que seja, gostou dela e orou, clamou, Deus e deu ela. Não é Bíblia. Cadê o livre-arbítrio? Como é que Deus, então, pegou ela e deu para alguém? Deus não vai dar ninguém para ninguém. Existe um livre-arbítrio. Quem escolhe o marido, quem escolhe a esposa somos nós. O homem olha para a mulher olha para o homem, gostou, sentiu atraído, atraída, desejou, procura conhecer. Sim, ora, com certeza, para que possa conhecer mais. Mas não é o Senhor que está dando homem para ninguém, nem mulher para ninguém, nem marido, nem esposa, não existe isso. Não é que foi o marido que Deus me deu, foi a esposa que Deus me deu. Não, quem nos deu foi nós escolhemos. Casou, aí Deus abençoou. Aí acabou. Casou. Mas eu estava na igreja, orei e veio, mas meu marido age assim, sabe? Então como é que você orou, clamou, como é que Deus deu um marido imperfeito? Problemático depois? Se você orou, como é que foi Deus que te deu, porque deu uma esposa que está adulterando, está te traindo, está brigando, é rixosa e tudo mais? Então seria um Deus falho. Não, mas não é isso. Você escolhe. Você tem o seu marido. Se você escolheu o mal, você vai pagar por isso. Você, quando conheceu alguém, começou a buscar Deus, escolheu o marido. Escolheu para marido, casou. Ou o contrário. Mas durante aquele início, aquela paixão, preferiu ignorar alguns sinais.
Ah, não, depois ela muda, eu vou conseguir superar. E não é assim. Depois enfrenta complicações. Da mesma forma como as pessoas, ah, não, eu casei, mas eu sei que depois eu consigo levar para a igreja, eu consigo fazer com que se converta. Mentira. Julgo desigual. Agora, casar, uma só carne. Deus não vê como. Mas acontece que só o fato de nós termos ignorado alguns sinais no início mostrou que nós não respeitávamos o Evangelho. Eu sabia que ele fazia isso ou fazia aquilo, mas eu concordei, eu aceitei por amor. Isso não é amor. Depois nós pagamos por isso. Sofrer. Então não tem jeito? Tem. Se nós nos convertermos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, essa situação pode ser mudada. Como que nós temos que fazer? Primeiro, converta-se. Não busque o Senhor só por causa de um casamento. Busca porque Ele é Deus, porque Ele é o poder pertence a Ele. Busca porque nós temos que ser servos. Busca porque nós temos que ser servas. Busca Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro o reino de Deus. Primeiro, seu marido saiu, sua esposa saiu. Então vamos entregar na mão do Senhor. Eu quero meu marido de volta. Eu quero minha esposa de volta. Procure, busque verdadeiramente um homem de Deus para estar ajudando, apoiando, orientando. Porque restauração, separação do casamento é deserto. É andar no deserto. E deserto não é lugar de andar sozinho. Deserto você precisa de uma orientação. Mas busque pessoas sérias, comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. E fundamentalmente, se converta, se examine. Veja onde você está errando. Errando não com o marido, com a esposa, mas principalmente diante do Senhor. Não importa o tamanho do pecado. Não importa o tamanho da mentira. Para Deus não existe uma coisa nem outra. É pecadinho, pecadão, mentirinha, mentirona. Existe uma coisa somente. Só uma. Só o pecado. E por qualquer um deles, você impede Deus agir na sua vida. Abandone os enganos. Entregar na mão do Senhor. Aí eu vou jejuar pelo meu marido. Não existe jejum para você fazer em prol de outra pessoa. A função do jejum é você quebrar a carne, fortalecer o espírito. Deus não vai trazer o seu marido porque você ficou 30, 40, 50, 100, um ano todo sem comer, sem beber. Não é por isso que Deus vai trazer ninguém, não. A função do jejum quebra a minha carne. É eu enfraquecer a minha carne. Que eu tenho que crescer espiritualmente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho que me limpar. Não basta ir na igreja todos os dias, subir um monte, ou ler a Bíblia. A Bíblia não é só para ler. A Bíblia é para você ler, aprender e colocar em prática. Colocar em prática. E ela diz que o casado é uma só carne, com a esposa ou a esposa com o marido. Então se santificar. Abandona mentira, mentirinha. Até que as mentirinhas simples. Ah, não, isso aqui é seu, não, você que deixou isso aqui. Não, não, deixei, mas se foi você, epa, pera aí, eu menti, pequei. O pai da mentira é o diabo, João 8,44. Que mais eu estou errando? Onde eu estou olhando? O que é que meus olhos andam vendo? O que é que eu estou desejando? O que é que tem no meu coração? Que tipo de oração estou fazendo? Para de orar, ficar pedindo isso ou aquilo, pedindo coisas materiais, ou ficar pedindo para Deus trazer o marido de volta. Deus não vai trazer assim. Para de ficar pedindo para Deus trazer a esposa de volta. Para de ficar pedindo agora orar pelo seu casamento. Você permitiu, você tem participação.
O casamento só chega à destruição, não é por culpa de um só, não. É por culpa dos dois. Os dois têm parcela de culpa. Você permitiu, de alguma maneira, que chegasse a esse ponto. Agora tem que mudar isso. Como é que você muda? É no Senhor. Entrega-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. Entenda uma coisa. Se espiritualmente você e o seu cônjuge, sua esposa, seu marido é uma só carne. É como um corpo. Eu tenho dito isso. O sangue circula em todo o corpo até o coração, não é uma só parte, não. Se tem alguém que saiu, está fora, está no adultério, é a parte do nosso corpo que está enferma. E se o meu corpo está enfermo, eu busco um hospital, eu busco um médico. E a cura da enfermidade do meu corpo físico aqui só vai ocorrer, se tiver uma cicatrização, só vai acontecer porque a maior parte do meu corpo é bom. Porque meu DNA é bom. Porque se não for, a cicatrização, a cura é lenta, é demorada e pode até não ocorrer. Por exemplo, pessoas que têm diabetes ou coisas piores. A cicatrização é lenta, é demorada. Quem tem AIDS também. E outras mais enfermidades. Agora, quem é perfeito, não tem nenhuma enfermidade, quando corta, machuca, fere, a cicatrização é rápida, imediata. Então, se nós temos o nosso cônjuge que está no erro, está no pecado, nós temos que ser. Nós. O DNA bom. A parte sã do corpo. E como nós fazemos isso? É nos santificando. Nos santificar. Santificar não é ser santo, criar asinha. Tem uma aureolazinha, não. Ser santo é você viver em conformidade com o Evangelho. Sede santo, porque eu sou santo. A palavra dele. Ele sem santificação, ninguém verá a Deus. Ser santo não nos coloca numa posição superior a ninguém. Ao contrário, a nossa santidade nos coloca numa posição inferior, porque nós aprendemos que nós somos servos e não superior a ninguém. Santidade. Então o que é que nós fazemos? Buscamos isso e entregamos. Eu entrego meu marido, eu entrego a minha esposa nas mãos do Senhor. É entregar. É você retirar suas mãos. Retirar os seus olhos. Aí não adianta falar que entregou nas mãos do Senhor, mas se você está preocupado, quer saber o que fez, deixou de fazer. Ah, não, eu tenho que procurar ele agora, pedir perdão, eu tenho que contar pelo negócio escondido que em 1930, alguns sei quantos anos atrás, eu traí, eu enganei, eu menti. Não, agora não é hora disso. E mais, tem que lembrar sobre isso. Tem muita gente aconselhando quem está separado, buscar o outro para uma reconciliação, confessar pecado seríssimo, inclusive de adultério, ao outro. Não é o momento disso. Se você realmente se arrependeu, primeiro tem que ter um arrependimento. Se houve um arrependimento verdadeiro, sincero, confessa a Deus, peça perdão a Ele. E não traga essas coisas do passado, não traga esses erros para cá. São muitos casos que eu tenho atendido. O casamento já estava praticamente restaurado. Aí entende de confessar pecados. Ah, não, eu também te traí, eu também te enganei, eu fiz isso. Outras vezes não está preparado. O nosso adversário usa isso muito bem. Confessa a Deus. Peça perdão a Deus. E vá e não peques mais. Mas o pedido é arrependido. Deus conhece as nossas corações. Então, se nós entregarmos o nosso marido, a nossa esposa na mão do Senhor, não nos interessa o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Não interessa o que ele está buscando ou deixando de buscar. Não interessa que se ele está com outra mulher, como adulta, que essa adulta está grávida,
Não importa se nasceu uma criança, não importa se ele divorciou, entrou para pedir divórcio e vai casar novamente, não importa se o casamento está marcado, não importa se o casamento aconteceu. Ou nós acreditamos na palavra de Deus ou não acreditamos. Não interessa. Não faz a menor diferença. Eu sei que Deus vai estar na mão do Senhor. Também, eu não tenho que estar me preocupado em me arrumar. Ele tem que me ver, senão vai me esquecer. Então é eu que estou tentando trazer, não é Deus. Por isso eu aconselho sempre. Sai todas as redes sociais, exclua, bloqueie, não se envolva, não queira saber. Entregue-se realmente nas mãos do Senhor. É Ele que vai trazer, não somos nós. Se Deus para trazer o marido de volta, trazer a esposa de volta, necessita da minha ajuda, Ele não é Deus. Eu não quero esse Deus, eu não preciso desse Deus. Um Deus que precisa de uma ajuda humana. Então a palavra dele não está se cumprindo. Mas a palavra dele se cumpre, ela é verdadeira. Nós somos falhos. Nós não temos fé, temos que aprender a praticar fé, temos que aprender a entregar na mão dele. Nós temos fé de entrar em um carro, saber que ele vai nos conduzir a determinado lugar, entrar numa condução. Nós temos fé em trabalhar 30 dias, saber que no final do mês o patrão vai nos pagar. Nós temos fé de pegar nosso dinheiro, deixar num banco e confiarmos e não querer saber de mais nada. Não queremos saber se vai ser explodido, roubado, qualquer coisa. Mas não confiamos de deixar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso casamento nas mãos do Senhor. Temos medo. Não é fé. Por isso eu digo, abandonar, pastor, está passando 1 mês, 2 meses, confia no Senhor, vai se santificar. São vários os casos, estou falando de um não. Esposas, maridos separados, convivendo com outras pessoas. Rapidamente, de uma hora para outra. Não tem mais jeito, quando menos se espera. Hoje, pelo se fala dos outros, está bem, quando era no dia seguinte, está chorando, pedindo para voltar. E deixar na mão do Senhor não é ficar falando, nem com parente, nem com ninguém. Então, uma coisa que eu condeno veementemente, esses grupos de WhatsApp criados aí. Tem grupo de restauração do WhatsApp, grupo disso. Isso é bagunça. Primeiro, nesses grupos tem todo tipo de coisa. Tem casada, divorciada, solteira, amigada, tem prostituição, tem tudo. E mais, como é que é deixar na mão do Senhor se você está o tempo todo falando com A, com B? Não vamos reunir 3 horas da manhã, vamos reunir meia-noite, vamos reunir 5 horas, sei lá. Vamos fazer jejum disso para que o marido venha, para que o outro venha. O tempo todo está nessa conversaiada fiada. Isso é confusão, isso é bagunça. Deus não age nisso. Deus não age nessas bagunças. Não, que nós temos que estar orando por isso, orando por aquilo. Uma fala isso, uma fala aquilo. Tem todo tipo de coisa, todo tipo de religião também. E todo tipo de ensinamento. E mais, Jesus nos ensina que um cego não pode guiar outro cego. E a maioria desses grupos é organizada por pessoas que estão nessa situação, estão no deserto, estão separadas, divorciadas do marido. Um cego guiando outro cego. Ambos caem no buraco. É confusão. Não é assim. Aprenda a buscar Deus em primeiro lugar. Saia da confusão. Pare de comentar do seu marido, da sua esposa. Pare com esses comentários. Entenda, você e seu marido é uma só carne. Marido, você e sua esposa é uma só carne. Quando você está falando é para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para seus amigos, para quem quer que seja. Quando você está falando, está dando condições de outros julgarem. Você chega para mim e fala da sua esposa. Você chega para mim e fala do seu marido. O meu marido está com outra, está fazendo isso, aquilo. Automaticamente, isso é humano, é lógico. Eu já vejo ele como adulto, como adúltera. Um pecador, uma pecadora fazendo o que é errado. Automaticamente. Imaginei, pensei e julguei.
Se eu e ele sou uma só carne, eu e ela sou uma só carne, eu estou expondo as minhas intimidades. É o mesmo que eu ficar pelado em praça pública. Exposição de intimidades. A palavra de Deus diz que nós sejamos sem mácula o leito do casal, ou seja, o relacionamento marido e mulher não pode ser exposto. Ah não, o marido está fazendo isso, está aquilo. Vamos parar. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é entregar nas mãos do Senhor. Confiar no Senhor. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Tem que buscar Deus em primeiro lugar. Por isso, que tem várias pessoas, às vezes, vêm até a mim. Quando começam a falar, quando começam a expor a situação, eu sei que se eu continuar a insistir que aquela pessoa, isso é uma perda de tempo. Porque ela não tem condições, ela não tem postura. Ela não terá postura de lutar dignamente para restaurar o casamento. Todos, 100% dos casamentos podem ser restaurados. Isto independe da situação que o cônjuge ou outro esteja vivendo. Depende de nós. Depende da nossa postura diante do Senhor. Ah, não, o diabo não interessa o que o diabo está fazendo ou deixando fazer. O diabo só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. O diabo foi diante de Deus, pediu para destruir a vida de Jó por 2 vezes. Tirou os filhos, tirou o patrimônio todo, deixou ele pobre, miserável, tirou a saúde, deixou ele doente, enfermo e tudo. Só não tirou a esposa. O pecado de Jó era ser medroso, ter medo. Não confiar plenamente no Senhor. Ele era um que tinha tudo, procurava viver de acordo com a palavra, mas era medroso. Deus permitiu tudo, só não permitiu tirar a esposa. E essa mesma esposa que ao longo da caminhada, inclusive, falou contra o próprio Deus, falou inclusive contra, mandando Jó amaldiçoar a Deus e suicidar. Esta mesma, por causa dele, de Jó, Deus a usou no final. E ela ainda deu o mesmo número de filhos que tinha dado anteriormente, que tinha perdido essa infância. Nós temos que aprender a buscar no Senhor. Aprender a confiar no Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Abandone a confusão. Abandone a perturbação. Entregue-se ao Senhor. O mais Ele fará. O seu casamento pode ser restaurado. Depende de você. Aprenda a abrir mão. Aprenda a se afastar da confusão. Aprenda a buscar Deus. Aprenda a se santificar. Busque o evangelho verdadeiro. Mas entenda uma coisa, casamento é legítimo. Aquilo que aconteceu, passou ali, existe uma certidão de casamento. Ah não, pastor, Deus dá valor ao papel? Dá. Jesus veio para cumprir a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Casamento só é reconhecido como casamento aquele que primeiro passou no cartório. Casamento em tempo, igreja, nada mais é do que uma cerimônia. É uma bênção do pastor, o que quer que seja. Mas o principal é o civil. É este, quando as pessoas são reconhecidas diante dos homens e diante de Deus que são casados. O casamento da igreja não transforma ninguém em casado. A pessoa nem mesmo pode assinar como casado. Os seus documentos civis são como solteiro. Então, o casamento principal é no cartório. E não existe. Não, amigado, tem uns X anos que eu vivo com ele ou com ela. Eu tenho filho, é uma família. Não é família. A família se inicia com o casamento. O resto é fornicação, é prostituição. Não existe segundo casamento, porque temos que entender que é uma só carne. Não importa, não, eu separei, mas ele já casou com outra. Não importa, você continua uma só carne com ele. Ele está no adultério, quem vive com ela está no adultério. Você divorciou, você está em adultério. Quem está com você está no adultério. É uma só carne. Não importa se o ex-marido está casado, se a ex-esposa está casada com outro. Se santificar, buscar no Senhor, essa sua situação será
mudada, transformada, revestida em nome de Jesus. Possivelmente faremos um segundo vídeo falando mais sobre isso. Mas eu quero que você se atenha à palavra de Deus. A restauração do seu casamento depende de você. Venha para a palavra, venha para o evangelho. Abandone o engano. Tem muito ainda para falar, mas ver se eu faço um outro vídeo. Fique na paz, que Jesus abençoe. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe.